Olá, pessoal, tudo bem? Professora Silvia Letícia, e hoje na nossa produção textual, na nossa aula de redação, nós vamos falar sobre a coesão textual, né? Que a gente pode dividir-la em sequencial e referencial, tá certo? E, inicialmente, vamos começar com o seu conceito. O conceito de coesão textual, o nome coesão, ela é a conexão linguística que permite a amarração das ideias dentro de um texto. Ou seja, o texto ele só consegue ser coerente se você aplicar bem a coesão, certo? É importante que você use, são palavrinhas, expressões que você usa para conectar uma frase com outra, transformando em uma outra frase, e assim, juntando várias frases, você consegue construir um parágrafo. Então, a coesão, um dos objetivos dela é esse. Mas entre os conceitos que a gente fala de coesão, você pode ver que ela é bem utilizada, quando ela está sendo bem utilizada, ela permite a eficiência na transmissão da mensagem ao interlocutor, né? E, por consequência, o entendimento. O texto fica bem mais compreensível quando você aplica corretamente a coesão. Dentro do texto, a coesão ela pode ser compreendida pelas relações linguísticas, como os advérbios, pronomes, o emprego de conectivos, sinônimos, dentre outros, né? Então, a gente tem uma infinidade, e ao longo da nossa aula a gente vai vendo isso, né? Então, a coesão textual, para que ela seja melhor empregada, necessita de recursos, como palavras e expressões, que têm como objetivo estabelecer a interligação entre os segmentos do texto, tá? Então, esses recursos, eles são chamados de elementos de coesão, né? Qual seria eles, né? Para falar de coesão, eu abri aqui um parênteses no meio da nossa aula para também falar um pouco da coerência, já que elas caminham juntas, né? Já que uma precisa da outra para, vamos dizer assim, fechar uma redação quase perfeita ou perfeita, né? Então, a falta de coerência ela, em um texto, ela é facilmente detectada por um falante da língua. Quando você lê um texto, esse texto está incoerente, eu não estou conseguindo entender, né? Mas não é tão simples notá-la quando é você que está escrevendo, porque você está envolvido no processo, né? Então, a coerência, ela é a correspondência entre as ideias do texto de forma lógica, né? E aí, para a gente entender melhor, eu coloquei aqui um exemplo da coesão textual para dar coerência ao texto, né? Então, vamos lá. Aqui, esse texto aqui abaixo, né, os textos, na verdade eu coloquei só um, né, e aí eu vou ajeitar aqui. O texto abaixo ele necessita de conectores para a sua coesão, né? Empregue as partículas que estão entre parênteses no lugar adequado. Então, você tem aqui, ó, alguns conectivos, tá? Que servem como elemento de coesão. Às vezes pode ser um verbo, um advérbio, o tempo verbal, ele também é muito importante, a gente vai ver ao longo dessa aula. E aí eu coloquei só esse exemplo aqui simples e rápido. Imagina que você escreveu esse parágrafo aqui falando sobre alimentação, né? A importância da alimentação. E aí você esqueceu de colocar um desses três conectivos, que vai dar coesão ao texto. O que é que vai acontecer? Seu texto ele vai ter uma quebra de coerência. Olha só, quando eu leio, uma alimentação variada é fundamental, seu organismo funcione de maneira adequada. Você já sente aí, opa, tá faltando alguma coisa. Então você já sente que não ficou muito compreensível, não ficou coerente o texto, porque está faltando um conectivo, uma palavrinha que vai dar coesão. Então, aí a gente volta. Uma alimentação variada é fundamental. Seu organismo. Faltando alguma coisa aqui. E aí eu vou procurar qual dessas três vai caber, né? Então, eu tenho uma alimentação variada, é fundamental para que, opa, já achei, para que seu organismo, né? Mesmo que seu organismo funcione, não, aí
você vai e procura aquela palavra que vai dar sentido e continuidade ao seu raciocínio. Então, eu tenho aqui uma alimentação variada é fundamental. E aí, para ficar com mais sentido, eu botei para que seu organismo funcione de maneira adequada, né? Então, aí eu tenho. Isso significa que é obrigatório comer alimentos ricos em proteínas, carboidratos, gorduras, vitaminas e sais minerais. Esses elementos são essenciais. Você esteja fazendo dieta para emagrecer. Aí você, apesar do ponto que existe separando, que às vezes o ponto serve como elemento, vamos dizer assim, de coesão, mas não necessariamente desse sentido, né? Para que comece um novo parágrafo, uma nova frase, eu preciso que, mesmo apesar do ponto, tenha uma sequência, né, na próxima frase, entendeu? Então, eu tenho aqui, esses elementos, eles são essenciais. Aí, ó, você esteja fazendo dieta para emagrecer. Mesmo que. Aí, eu tenho aqui o mesmo que, né? Esses alimentos são essenciais. Aí eu começo, aí lembra da letra maiúscula, porque tem um ponto, né? Então, eu tenho, mesmo que você esteja fazendo dieta para emagrecer, não elimine carboidratos, proteínas e gorduras do seu cardápio. Apenas reduza as quantidades. Você emagrece sem perder saúde. Assim, ó, como a gente sente que está faltando alguma coisa. E aí eu coloco lá, assim, você emagrece sem perder saúde. Então, nesse momento, você tem aqui, né, o conectivo que dá sequência lógica ao seu pensamento, certo? Então, a frase ficou com mais sentido, a expressão ficou com mais, o parágrafo ficou realmente mais perto da perfeição, da compreensão de seguir adiante. Tudo bem até aí? Depois a gente vai fazer mais atividades, tá certo? Então, a coesão textual, ela tem alguns tipos. E aí nós vamos falar aqui para vocês compreenderem melhor, vamos conhecer agora os tipos de coesão textual. Tem a coesão referencial, que é o vínculo que existe entre palavras, orações e as diferentes partículas do texto por meio de um referente, né? Nesse tipo de coesão, como o nome já diz, né, referencial, que faz referência, nesse tipo de coesão, os termos conectivos ou coesivo anunciam e retomam as frases, sequências e palavras que indicam conceitos e fatos. O que seria isso? Vamos para o exemplo, né? A coesão referencial, ela pode ocorrer através da anáfora ou da catáfora, né? A anáfora, ela faz referência a uma informação que já fora mencionada no texto, ou seja, ela retoma um componente textual. E também pode ser chamada de elemento anafórico. Entendi nada? Vamos ver agora o exemplo. Na hora do exemplo, você volta, escuta novamente, e aí você vai compreender, né? Então, eu tenho um exemplo aqui. O Brasil é o segundo maior importador de azeite. Então, veja que a palavra azeite, ela está destacada. Para que eu não repita essa palavra, né, ó, que é a informação, a anáfora faz referência à informação que já fora mencionada, então já mencionei azeite aqui, e aí eu quero uma palavra que seja referente a azeite, mas que eu não repita azeite, eu usei a palavra em seguida, né, produto. O produto é comumente utilizado na culinária do país. Você percebe aqui que o substantivo produto retoma e substitui o termo azeite. Entendeu? Para não tornar a sua redação mais pobre, a quantidade de repetições, você vai usando sinônimos que vai dando uma coesão, uma beleza melhor ao seu texto, sem repetir a palavra. Aí você usa, já que eu falei que o Brasil é o segundo maior importador de azeite, o produto, e aí você já sabe que o produto que eu estou falando é azeite, então você faz a referência a ele, a esse tipo de coesão referencial a gente chama de anáfora, porque ela faz referência de algo já mencionado. Já a catáfora, por sua vez, ela antecipa o componente textual, sendo chamada de elemento catafórico, ou seja, ela fala do elemento antes, entendeu? Aí eu tenho bem aqui, ó,
A reação da sociedade mediante a um possível novo aumento dos preços quer dizer isto, né? E o isto aqui, na verdade, é o pronome demonstrativo que referencia o termo indignação. Quer dizer isto, indignação. Então, o isto está se referindo à indignação. Então, é chamada de catáfora, certo? Aí a gente vai aqui para mais duas formas de coesão referencial, né? Os principais mecanismos de correção referencial ocorrem por meio da elipse e da reiteração, né? Então, a gente tem aqui o exemplo, né? O exemplo de referencial da elipse. Bom, um exemplo que a gente pode ver para a gente compreender a questão da elipse e da reiteração, né? O primeiro é de elipse. O exemplo de coesão referencial por elipse. Vamos à praia domingo. Você nos acompanha? Nesse tipo de coesão, um elemento do texto é retirado e evita repetição, ok? Fica subtendido. Quando eu digo vamos à praia domingo, para eu não repetir, você nos acompanha à praia domingo, a expressão toda, ou à praia, a gente só faz a coesão referencial retirando a expressão, mas deixando subtendido que está nos chamando, por exemplo, a nos acompanhar para a praia, tá? E o exemplo de coesão por reiteração, por exemplo, o aprendizado é dedicação, o aprendizado é plantar o conhecimento todos os dias. Então, nesse aqui, você já se depara, né, com a repetição, a reiteração, no sentido de dar ênfase. E aí, entenda, nesse tipo de coesão é possível repetir o elemento lexical ou mesmo usar sinônimos, tá? Você quer só enfatizar. Aprendizagem é dedicação. Aprendizado é plantar o conhecimento todos os dias. Ele não tira a beleza do seu texto. Já a coesão sequencial, que é a maneira como os fatos se organizam no tempo do texto, para isso são utilizadas relações semânticas que ligam as orações e os parágrafos à medida em que o texto é descrito. Nós temos o quê? A coesão sequencial, ela pode ocorrer por justaposição ou conexão, se você achar melhor chamar assim. O exemplo de coesão sequencial por justaposição. Ricardo é, com certeza, a melhor escolha. Além disso, conhece os meandros da empresa. A coesão sequencial por justaposição ocorre para dar sequência ao texto no ordenamento temporal, espacial e de assunto, né? Então, você vê aí que você usou a expressão aí, Ricardo é, com certeza, a melhor escolha. Eu poderia ter retirado esse com certeza e Ricardo é a melhor escolha. Mas aí, para que a sequência ficasse lógica, e depois também a gente fala, além disso, conhece os meandros, não precisei citar o nome dele, né, Ricardo, e a ordem de tempo, espaço e do assunto, ela tem uma sequência lógica sobre isso, né? A coesão sequencial, ela é um recurso que colabora com a evolução textual, apontando a passagem do tempo. Trata-se de um mecanismo coesivo que acontece por meio de marcadores verbais e conectivos, os quais indicam essa progressão ao longo do texto, né? E aí vamos ver aqui para vocês compreenderem esse texto. Ele usou essa coesão sequencial, tá? João Romão foi, dos 13 aos 25 anos, empregado de um vendeiro, que enriqueceu entre as quatro paredes de uma suja e obscura taverna nos refolhos do bairro do Botafogo. E tanto economizou do pouco que ganhara nessa dúzia de anos, que ao retirar-se o patrão para a terra, lhe deixou em pagamento de ordenados vencidos, nem só a venda com o que estava dentro, como ainda 1,5 conto em dinheiro. Proprietário estabelecido por sua conta, o rapaz atirou-se à labutação, ainda com maior ardor, possuindo-se de tal delírio de enriquecer que afrontava resignado as mais duras privações. Dormia sobre o balcão da própria venda, em cima de uma esteira, fazendo o travesseiro de um saco de estopa
cheio de palha, né? Retirado do livro Curtiço, do Aloysio Azevedo. Nesse caso, essa evolução na narrativa, ela é caracterizada por marcadores verbais que determinam a passagem do tempo do texto. O que isso quer dizer? Para a gente compreender. Olha, comentando. Todos os verbos aqui destacados em preto, ele tem uma sequência lógica do tempo, né? É passado, então se eu estou falando de passado, eu preciso dar uma sequência do passado. Eu não posso mudar bruscamente um tempo verbal do passado e jogar para o futuro ou algum outro tempo que não vai caber, vai ficar estranho. Né? Por isso que você tem que observar isso. Ler, reler, pedir para outra pessoa fazer isso. Então, aqui, ó, se você observar, todos os verbos aqui estão se relacionando a ele e foi suprimido o nome dele, né, João Romão. Mas a gente compreende que a sequência está falando sobre ele. E aí, todos os verbos que tem aqui, ó, tem essa sequência, ó, João Romão foi, enriqueceu, economizou, ganhara, retirar-se, estava, estabelecido, atirou-se, possuindo-se, afrontava e dormia, né? Por esse motivo, a coesão sequencial é o elemento que organiza os fatos do tempo de um texto. E como é imperfeito indicativo? A coesão sequencial, que ela dá bom, por isso mesmo, ó, neste caso, essa evolução na narrativa ela é caracterizada por marcadores, né? Então, a gente tem aqui marcadores verbais. João Romão foi, enriqueceu, economizou, ganhara, retirasse, estava, estabelecido, atirou-se, possuindo-se, afrontava, dormia. Por esse motivo, a coesão sequencial é o elemento que organiza. Sem ela, o texto não é linear, né? Sem ela, não existe, né? Sem ela, a coesão também atua com o uso de conectivos. Sem ela, o texto não é linear e a mensagem pode não ser compreendida, certo? Então, por fim, a gente vai ter aqui essa atividade, a atividade do livro, tá certo? A oficina de redação. Reveja a breve explicação sobre a coesão sequencial e coesão referencial, que está lá na página 143 do livro. Leia com bastante atenção o texto das páginas 143, 144 e responda o exercício das páginas 144 e 147. Registre todas as respostas no livro, no caderno, e depois, né, ou digite um Word, se você achar melhor, poste no ambiente virtual, tá certo? Da aprendizagem, ou tire foto e poste no ambiente virtual, tá certo? Bye, bye. Até a nossa próxima aula. Tchau.